Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar de um assunto que eu acho que eu prometi um tempo atrás que eu ia falar para vocês. É de uma experiência, né, que eu tive com Deus, uma experiência de fé, e eu gosto de compartilhar aqui porque eu dou dicas, né, de como a pessoa pode ter ali experiência, né, para o lado bom com Deus sobre fé. E então eu vou falar aqui hoje nesse vídeo aqui. Então, eu quero dizer que quando eu falo aqui, né, no canal que a pessoa ela vai ter ali resultados na vida, que as pessoas podem ter resultados, né, com Deus. Eu não estou falando de coisas que normalmente o ser humano, né, se ele vai atrás, se ele, né, busca por algo, ele consegue, né, porque normalmente todas as pessoas conseguem algumas coisas ali, né, se elas estiverem de acordo com as circunstâncias. Mas o que eu quero dizer aqui, né, quando eu falo para a pessoa ter resultados na vida, é sobre essas coisas aí que só Deus pode fazer pela gente, né? Então eu quero contar minha experiência. Antes mesmo de eu me converter, já andei falando em outros vídeos aqui, né? Que tem aqui no canal, a pessoa pode acompanhar. Então eu já tinha uma fé em Deus, em Jesus. Só que eu não sabia, né, como que eu poderia ter um relacionamento com Deus. Eu não achava que era possível, eu achava, né, que todos os lugares, igrejas evangélicas seriam fanáticas, né, mas se eu tivesse que buscar algo espiritual era com Deus e com Jesus. Então, certa vez, né, quando eu não tinha me convertido ainda, então uma amiga minha que morava longe, ela me deu o endereço dela para eu visitar, né? E então eu marquei com ela e eu não sabia que era tão longe assim, ela não me disse que era tão longe, né? E que então eu fui, só que eu saí cedo, logo depois do almoço, e fui, né? Então eu peguei uma condução até certo lugar, né, até a rodoviária. E depois eu, né, demorou, então, essa condução que eu fui, e depois lá também demorou para chegar, né, o ônibus, e o tempo passou, então era meia estação, verão assim, sabe, o final de verão, então eu fui com uma roupa fresquinha, né, tipo um vestidinho e tal, tava bem tranquilo, tava quente, só que demorou e demorou o ônibus e demorou para chegar lá porque era longe, e quando eu cheguei já tinha escurecido, e tava mais fresquinho, e eu com aquela roupa ali, né, um vestidinho de alcinha e tal. E eu desci lá onde ela me falou, consegui descer no lugar certo, né? Mas não, como eu me atrasei, então, né, ela ficou esperando eu chegar, só que demorou muito, talvez ela pensasse que eu não ia chegar, porque não tinha celular, né? Eu só tinha um bip, então ela também tinha, então eu me comunicava com ela assim. E aí o que aconteceu? Eu desci nesse lugar que é uma passarela, já estava escuro. E ela disse: desce naquela passarela ali. Então eu desci nessa passarela e, né, não era ponto de ônibus, mas né, como era longe um ponto do outro, os motoristas costumavam deixar a pessoa que quisesse ali. E desci eu ali, algumas pessoas foram para o outro lado, era para eu passar a passarela, né, que ela tinha me dito mais ou menos, mas eu não sabia exatamente onde era. E quando eu olhei aquela centro do escuro, né, e de repente eu olhei para o outro lado, era uma avenida movimentada, tipo uma BR, quando passa pelas cidades, né, mas só que do lado onde eu estava era né, um terreno baldio, escuro, né, então com alguma árvore ali, né, e uma cerca de grades, né, então do outro lado, um prédio desativado, uma empresa desativada, e só tinha claridade ali dos ônibus que passavam os carros. E quando eu olhei para o outro lado, em seguida tinha um cara me olhando, né, com uma mochilona assim, né, do tipo ocasião faz o ladrão, e com uma cara de mal encarado lá do outro lado. Quando ele me viu, ele tinha passado da passarela, ele voltou para subir na passarela e estava vindo na minha direção, com uma cara assim de ódio e de, sabe, ele estava ali possuído pelo capeta, né? Então, eu fiquei com medo, eu fiquei com muito medo naquela hora. E aí eu subi um vão da passarela e liguei para o BIP rapidinho, falei com a mulher lá e ela me disse para eu me acalmar. Eu disse: socorro, pede para minha amiga vir logo, diz para ela que eu estou aqui na passarela.
E, né, só que ia demorar, eu sabia disso, mas aí eu olhei na passarela e o cara vinha vindo. Aí eu me abaixei ali, porque tem vários vãos, né? Eu voltei um pouco. E aí eu pedi socorro para Jesus, socorro para Deus. Eu disse: "Meu Deus, Jesus, socorro. Eu preciso de ajuda que o cara vem vindo". E com certeza, né, aquele cara ali ia me estuprar. Então, né? E naquele terreno e aquele lugar ali onde eu estava, então não era lá daquele lado, era onde eu estava ali, né? Porque tinha aquele terreno baldio. Eu fiquei apavorada, a mulher do BIP me disse para me acalmar e tal. E então, o que aconteceu? Eu pedi socorro ali para Deus, assim, para ele me ajudar, né? E de repente desceu porque os ônibus estavam passando, mas parou um ônibus e desceu um rapaz ali, um anjo, né? E aí eu olhei para ele e eu falei assim: "Moço, que legal que o moço desceu aqui. Eu estava pedindo para Deus para alguém, né, aparecer aqui para eu poder passar a passarela porque eu tô sozinha". E realmente, né, era eu agir como se fosse né, a solução, porque poderia ser um outro, né? Mas foi Deus que deu aquele rapaz ali, aquele anjo. E aí ele veio, né? Ficou assim, sorriu, achou estranho, né? Aquela recepção toda. E aí eu falei: que bom que o moço apareceu. Olha, Deus está contigo, porque eu estava pedindo para alguém aqui passar né, não, eu não ficar sozinha aqui, né? Porque também tem um cara que vem vindo, e aí nisso ele estava subindo a passarela comigo. E aí eu falei: tá vendo aquele cara que vem vindo ali? Ele estava assim, passando a passarela, e quando ele me viu, ele subiu e ele tá vindo com cara de raiva ali. E ele viu, né, o cara, quando o cara passou. E aí ele me disse assim: olha, moça, eu vou te dizer uma coisa, com certeza esse Deus aí te ouviu, porque ele eu não ia descer naquele local ali. Eu queria descer lá no ponto de ônibus. Eu não sei por que o motorista me deixou ali e eu acabei descendo. Então, Deus te ouviu mesmo, né? Eu falei: é Jesus, eu pedi para ele. E ele, olha, e eu disse: então Deus está contigo também, porque senão ele não mandava tu aqui, né, para me salvar, me ajudar a me salvar dessa situação. Aí eu falei para ele: olha, pode ficar tranquilo e ficar contente, porque Deus está contigo. Se ele está te usando, né? E aí ele ficou contente, assim, né? E aí a gente passou e aquela situação, né? Eu tive o livramento, fui livrada por Deus em relação a aquilo ali. Fiquei muito contente, né? Aí depois daquilo ele subiu, ele continuou subindo aquela avenida e eu entrei na rua que ela disse que tinha, essa minha amiga. E aí ali também estava meio escuro, aí eu fui andando, né? E aí tinha algumas pessoas, mas aí depois agora eu tô falando para, né, finalizar como é que eu encontrei a minha amiga. Aí eu continuei caminhando naquela rua, tinha umas pessoas no ponto de ônibus, né? Em seguida veio o ônibus e a rua era meio escura e eu não subi, claro. E aí eu continuei andando lá na frente, tinha uma outra rua bem clara lá, e aí tinha um condomínio lá que tinha seguranças vestidos de preto. Aí eu fui para lá com eles ali, fiquei um pouco conversando, falei que eu estava esperando minha amiga, aí já disse o endereço de onde que eu estava. Aí depois ela foi me buscar e deu bastante risada, né? Que deu pra gente rir depois da situação, mas na hora eu fiquei apavorada. Então eu quero dizer com essa situação, né, que aconteceu comigo, que a pessoa, quando estiver numa situação, chama Jesus, chama Deus, pede socorro para Deus. Principalmente, eu te dou certeza que tu vai ser atendido se tu não é evangélico ainda. Se tu for, tu tem que ser uma pessoa que está ali seguindo, né, procurando seguir os caminhos de Deus da maneira certa, porque se tu for um joio, se tu for uma pessoa ali que banaliza o evangelho, né, que não se importa assim com as coisas, eu não estou dizendo de pessoas que estão tentando e não estão conseguindo. Eu estou falando de pessoas que, sabe, eu vou fazer de qualquer jeito, vou ser falso profeta, vou ser, né, falso evangélico e não tem problema nenhum. Eu não dou certeza para esse tipo de pessoa. Mas se a pessoa for um evangélico, né, que tá, pessoa cristã ali que está procurando ser certo na palavra de Deus, ali certo com tudo que ela fez o compromisso com Deus, né, ela vai ter ali então a proteção. E pessoas de fora, como eu disse, eu era também de fora. Então, se tu pedir para Deus, para Jesus, eu te dou certeza que ele vai te atender. É só pedir, né?
pedir, de preferência, quando for pedir só para ele, né? Que é a minha experiência, eu pedi só para Deus, só para Jesus. Então, tu vai ter o teu resultado ali, né? Então, ele atende. E esse é um dos motivos, né, que eu sou uma pessoa grata e é por isso que eu não quero, né, outra coisa a não ser estar convertida ao Evangelho, a Jesus, né? Porque eu gosto muito, como é que é? Amo muito tudo isso. Então, é assim que funciona comigo, né? Funciona a minha vida aqui para vocês entenderem, né? Que então eu fico firme mesmo nas perseguições, porque é uma maneira de, né, agradar a Jesus, a Deus e mostrar para ele que ele realmente merece, né, toda a glória, porque ele é maravilhoso. Então eu vou explicando os assuntos, né? Porque tem gente às vezes que tem alguma dúvida de outras coisas, né? Por que tem gente que é uma pessoa legal e acaba sofrendo e tal. Então, outra hora no decorrer dos vídeos eu explico para vocês. Mas façam isso que eu disse. Se a pessoa quer algum resultado de Deus, peça para Ele. E então é assim que eu, né, consigo meus resultados nas coisas que, né, normalmente a gente não consegue, né, fazer, só Deus mesmo para fazer pela gente. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Eu quero dizer que eu vi os recadinhos que as pessoas me mandaram. Até o próximo vídeo. Tchau!